Mais de 730 milhões de pessoas passam fome no mundo e mais de 2 bilhões estão em estado de insegurança alimentar, ou seja, não sabem se vão ter comida na mesa todos os dias. Esses dados alarmantes foram divulgados hoje pela ONU e mostram que a situação no Brasil também é preocupante. 21 milhões de pessoas simplesmente não têm o que comer. A fome tem sido uma das grandes aflições do ser humano no decorrer dos milênios, juntamente com a sede. As doenças que vitimam muitos seres humanos, muitas delas são ocasionadas justamente pela alimentação inadequada e insuficiente e pela falta de água potável em condições de consumo. Os seres humanos saudáveis podem, inclusive, passar cerca de 8 semanas sem ingerir alimentos, mas isso depende da condição de saúde de cada um. No decorrer dos tempos, a fome tem sido um motivo para vários conflitos internacionais, falta de êxito dos governos e dificuldades até mesmo com as tentativas de convivência familiar. Ninguém gostaria de viver um relacionamento onde a fome impera. O que os religiosos, sobretudo os cristãos, pensam a respeito da suposta providência divina nesse quesito? Os justos e a descendência deles não mendigam o pão? Será? O Senhor não deixa o justo passar fome? É sobre este assunto que eu gostaria de falar no vídeo de hoje, logo após a nossa abertura. Vigilante da Razão, o seu canal de opinião e crítica. Meus amigos e minhas amigas do canal Vigilante da Razão, como vão vocês, hein? Eu espero que vocês estejam super bem. Eu espero que todos os seus projetos sejam realidade. Esse é o meu desejo sincero e honesto. Para quem não me conhece, eu sou Denilson Douglas, o apresentador do canal Vigilante da Razão. E o canal Vigilante da Razão é um canal que trata sobre diversos assuntos, desde religião, ateísmo, política, filosofia, um pouco de tudo, para deixar você sempre muito bem informado, e você é muito bem-vindo ao canal Vigilante da Razão. Eu quero parabenizar a você, inclusive por estar assistindo os nossos vídeos, por curtir, por comentar. Você é parte fundamental da existência do canal Vigilante da Razão, porque sem você, este canal não chegaria a lugar algum. Eu tenho plena convicção que você é parte fundamental deste canal. Eu tenho até observado as estatísticas do canal Vigilante da Razão e o crescimento tem sido, inegável. Muitas pessoas têm compartilhado os vídeos do canal Vigilante da Razão, isso muito me alegra. Você que está no Instagram, procure a página do Vigilante da Razão para você seguir, comentar as postagens que eu faço lá e também fazer aí as suas sugestões de vídeo, porque eu estou aceitando sim sugestões de vídeo aqui para o canal. Você que está no Facebook, existe um perfil Vigilante da Razão também naquela plataforma, bem como na plataforma X, o antigo Twitter. Nós estamos também no Spotify, viu? Não se esqueça disso. Você pode ouvir parte dos vídeos que nós postamos aqui, o áudio dos vídeos no Spotify também. Por favor, receba meu cordial abraço, receba meu aperto de mão. Você é pessoa fundamental para a existência do canal, eu repito mais uma vez. E no vídeo de hoje eu gostaria de tratar sobre o seguinte assunto: o Senhor não deixa o justo passar fome. Repetindo, o Senhor não deixa o justo passar fome. Se eu pudesse criar um subtítulo para este vídeo, eu colocaria assim: a mentira da providência divina. Porque não é brincadeira não, gente. No decorrer da Bíblia Sagrada, diversas passagens remontam a períodos de grande escassez de alimento, única e exclusivamente para que Deus
pudesse provar a fé do seu povo e alcançar os objetivos próprios dele, como Deus Todo-Poderoso, ele teria que submeter o seu povo a períodos de fome extrema. Você vai observar cada um desses detalhes de toda essa verdadeira barbárie que a Bíblia registra como produzida pelo próprio Deus. Todos os cristãos falam aos quatro cantos do mundo que Deus é o dono do ouro e da prata e que sem ele não há providência alguma para a sobrevivência humana. E até mesmo nos dias de hoje, as pessoas costumam dizer com muita frequência que aquilo que Deus não confirma, a obra que Deus não confirma, não prospera. Ou seja, o ser humano pode planejar e executar alguma coisa, mas Deus é quem dá o crescimento. Isso remonta muito à situação do tema do vídeo de hoje, porque eu gostaria de tratar sobre a fome. A fome é certamente a maior dificuldade de termos uma população, uma sociedade feliz, satisfeita. Chama-se fome. Ou mesmo o medo da fome. As pessoas trabalham visando acumular riquezas, muitas vezes, mas se falta o alimento, a coisa desanda. Se falta uma oportunidade de você comer aquilo que é bom, aquilo que é nutritivo, é óbvio que o ser humano não vai sustentar por muito tempo. Fala-se muito até em jejum para alcançar a perda de peso no mundo fitness, mas esse jejum precisa ser feito com muita cautela. Porque, por exemplo, se o ser humano saudável ele consegue passar até 8 semanas sem ingerir alimento, mas essa qualidade de vida é grandemente prejudicada, e quando eu falo de fome, eu não estou falando daquele intervalo entre uma refeição e outra. Eu estou falando exatamente da escassez de alimento. Fala-se em 8 semanas, mas isso é um prazo estipulado com base em estatísticas de pessoas saudáveis, pessoas bem hidratadas e pessoas que não desempenhem atividades muito braçais. Elas podem passar esse período de fome. Mas esse é um prazo máximo. Não quer dizer que será confortável chegar até próximo desse limite. Particularmente, eu conversando com um cristão, ele me confirmou que tentou fazer um jejum espiritual e conseguiu passar 24 horas sem ingerir alimento. E ao término dessas 24 horas, ele estava, inclusive, tendo alucinações, vendo bichinho na parede, usando as palavras dele próprio. Então é muito perigoso você brincar com a fome. Não é brincadeira, não. O nosso corpo tem capacidade de estocar nutrientes, porém, esse estoque de nutrientes, para ser utilizado pelo corpo, demanda energia. E de onde o corpo vai tirar energia se ele está desnutrido? Aí fica aquele velho dilema. Você precisa de um aporte nutricional favorável para a sua própria existência e para a execução de atividades básicas do seu corpo. Agora, por que será que, sabendo disso, um Deus Todo-Poderoso acha de provar o seu povo exatamente com a falta de alimento? Exatamente com alimentos de péssima qualidade e que não ofereceriam aporte nutricional algum, ou um aporte nutricional limitado. É isso que eu não entendo. Porque as pessoas dizem até, inclusive, que os crentes, eles são provados por Deus para que Deus tenha a ciência de até onde vai a fé daquele crente. Mas isso bate de frente com a ideia de um Deus onisciente. Esse Deus sabe de todas as coisas e ele não precisaria submeter o seu fiel a prova alguma, já que ele é detentor de todo conhecimento. Aí alguns se sobressaem com a explicação de que Deus, na verdade, está preparando o ser humano para alcançar algo maior através da dor que a fome traz. Na pesquisa para elaborar este vídeo, eu vi, inclusive, diversas pessoas chorando de fome. Sabe? A falta de alimento
causa um dano tão severo no corpo e na mente do ser humano que ele só tem que chorar. Ele só consegue chorar. E é impressionante quando nós concebemos a ideia de um Deus amoroso que submete o seu fiel, o seu próprio filho, a nação eleita, o povo escolhido, o sacerdócio real, a uma situação de fome, porque causa dor, causa fraqueza, causa vontade de morrer. No decorrer deste vídeo, eu vou colocar aqui algumas passagens que vão comprovar isso que eu estou dizendo. Deus, na Bíblia Sagrada, teria se utilizado do expediente da fome, do castigo da fome, para que o povo, supostamente, segundo a visão desses crentes mais centrados, esses crentes dizem exatamente isso. A fome, bem como outros sofrimentos físicos e mentais, serviriam para aproximar, inclusive, o cristão da presença desse Deus Todo-Poderoso. Vamos agora, por exemplo, fazer uma releitura desses textos para que você tenha noção do quanto Deus foi cruel com esse povo que ele chama de nação eleita, povo escolhido. No livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 10, diz que houve fome naquela terra e Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Deus teria submetido o povo hebreu, Abraão e sua família e todos aqueles que moravam nos derredores da sua terra, a uma fome extrema que fez com que o patriarca descesse até ao Egito, porque a fome era rigorosa. No livro de Gênesis, capítulo 43, no versículo 1, diz que a fome continuava rigorosa na terra. Ainda no livro de Gênesis, capítulo 26, versículo 1, diz que houve uma fome na terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso, Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. Ou seja, para que os planos do Todo-Poderoso se realizassem, ele submetia o povo à fome. E o povo ouvia dizer que em determinado local a fome estava mais controlada, a fome estava mais amena, então ele ia sendo conduzido até aquele determinado lugar. Agora, a pergunta que eu faço é a seguinte: não seria mais fácil Deus ter ordenado aquele povo, a Abraão, a Isaque, para simplesmente terem seguido em direção àquele lugar que Deus, o próprio Deus, determinou para eles? Seguindo aqui o nosso pequeno relato da fome nos tempos do Antigo Testamento, no livro de Êxodo, diz assim no capítulo 16, versículo 3: disseram-lhes os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Então o povo reclamava de Moisés e de Arão por ter conduzido o povo pelo deserto para que o povo passasse fome. Então a fome era grande. Sabe? Parece um preço a ser pago pelo êxodo do povo do Egito para a terra prometida, a fome, a privação de alimentos. Então parece que esse Deus lá dos céus dizia assim: eu vou provar esse povo para ver se esse povo merece mesmo entrar na cidade prometida, na terra prometida. Eu vou mandar fome para esse povo, eu vou mandar escassez, apesar deles estarem protegidos por mim, eles estão no deserto, não vai ter alimento, vai ter falta de água, vai ter falta de tudo. Eles precisam viver pela fé em mim. Interessante que quando muitas vezes o povo reclamava, Deus castigava, não é verdade? No livro de Ruth, capítulo 1 e versículo 1, diz assim que na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. Sabe? Deus jogando com o povo
mandando fome, fazendo com que o povo se movimentasse. Parece que quando a coisa estava tranquila, Deus agitava as águas ali, mandava fome, mandava um inimigo para que o povo pudesse provar que dependia exclusivamente de Deus. Isso é um absurdo. E no livro de 2 Samuel, capítulo 21, versículo 1, diz assim, durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou o Senhor, que lhe disse: a fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas. Imagine só, a fome assolar a grande população de um povo por causa do erro de um rei. Ou seja, um rei cometeu um erro. Esse erro poderia ser tratado diretamente com quem errou. Mas o Deus de Israel, que é justo, que é amoroso, que é poderosíssimo, tratou de castigar o povo. E Davi ficou sabendo pelo próprio Deus que a causa da fome que afetava aquele povo naquela época era por conta dos erros de Saul. É como se, por exemplo, uma nação que se diz totalmente dependente da proteção e da providência divina constatar que está passando fome por causa do erro do presidente da República. Ora, onde está a providência de Deus? Mas Deus não interfere no livre-arbítrio do governante que faz besteira. Isso não justifica absolutamente nada. Por quê? Como a Bíblia fala em algumas passagens, inclusive uma que eu li há pouco, Deus é quem manda a fome. Deus é quem manda a fome. Segundo a Bíblia, é assim que funciona. No livro de Lamentações, diz que os que foram mortos à espada estão melhor do que os que foram mortos de fome, os quais, tendo sido torturados pela fome, definham pela falta de produção das lavouras. Então a fome está muito presente em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia. No livro de 2 Reis, diz que Eliseu tinha prevenido a mãe do menino que ele havia ressuscitado. Saia do país com sua família e vá morar onde puder, pois o Senhor determinou para esta terra. Uma fome que durará 7 anos. Então Deus trabalhava no Antigo Testamento amedrontando o povo, castigando o povo, machucando o povo com fome que ele mesmo enviava. Ele mesmo enviava. Olha o que diz o livro de 2 Reis, capítulo 25, versículo 3. No 9º dia do 4º mês, a fome na cidade havia se tornado tão rigorosa que não havia nada para o povo comer. E no livro de Isaías, capítulo 5, versículo 13, diz assim: portanto, o meu povo vai para o exílio por falta de conhecimento. A elite morrerá de fome e as multidões de sede. Sabe? A elite morrerá de fome e as multidões morrerão de sede. Então basta tão somente Deus constatar que o povo está ausente, está distante dele, ele castiga com fomes e com mortes terríveis. É incrível isso, não é? Um Deus amoroso, um Deus que é o próprio amor. Imagine só, se nós que somos mortais sabemos castigar com prudência e com controle na rigidez os nossos filhos, um Deus que quando se vê abalado, se vê contrariado, mata o povo. Veja o que diz, por exemplo, no livro de Jeremias, capítulo 15, versículo 2. E se perguntarem a você para onde iremos, diga-lhes assim, diz o Senhor: os destinados à morte para a morte, os destinados à espada para a espada, os destinados à fome para a fome. A pergunta é: quem destina o povo à morte? Quem destina o povo à espada, à fome? Responda você mesmo. Olha só, Deus avisando o povo de Israel, já no exílio, que eles deveriam se submeter ao rei estrangeiro Nabucodonosor.
Olha só, Jeremias capítulo 27, versículo 8. Se, porém, alguma nação ou reino não se sujeitar a Nabucodonosor, rei da Babilônia, nem colocar o pescoço sob o seu jugo, eu castigarei aquela nação com a guerra, a fome e a peste. Por meio dele, eu a destruirei completamente. É incrível isso, não é verdade? Incrível isso. No livro de Ezequiel, para finalizar a série de versículos que falam sobre a fome implacada pelo Deus de amor, no livro de Ezequiel, capítulo 6, versículo 11 e 12, assim diz o Senhor: esfregue as mãos, bata os pés e grite: ai! Por causa de todas as práticas ímpias e repugnantes da nação de Israel, pois eles morrerão pela espada, pela fome e pela peste. Quem está longe morrerá pela peste, quem está perto cairá pela espada, e quem sobreviver e for poupado morrerá de fome. Assim enviarei a minha ira sobre eles, diz o Senhor. Parece que o Deus de Israel, dono do ouro e da prata, andou meio raivoso na Bíblia, não é mesmo? E aqui no Brasil? Bem, aqui no Brasil, vale ressaltar que a fome tem origens muito antigas, desde a época do Brasil colônia. A forma pela qual o Brasil foi colonizado favorecia e ainda hoje favorece a fome nos diversos bolsões de pobreza que temos no Brasil afora. Isso é muito explicado também pela existência da vergonhosa escravidão que nós vivemos por mais de 300 anos no Brasil. Lá, vale lembrar que o Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravatura. O nosso país, hoje, ele é governado por diversos políticos, que muitos deles até têm boas intenções em promover planos de assistência social aos menos favorecidos, porque, entenda, que os escravizados, quando a abolição da escravatura no Brasil foi impetrada, os escravizados ficaram sem um pedaço de terra sequer para sobreviver, sem garantias de emprego, sem garantias de serem compensados pelo sofrimento causado pela escravidão. Então, por conta disso, eles foram ocupando as periferias das cidades, os morros, e hoje nós temos a existência de grandes favelas que mais parecem nações no Brasil afora. A exemplo do que aconteceu em outros países também. Agora, muitos dos programas sociais que existem no país, eles são mal administrados, mal geridos, são injustos porque permitem a adesão de pessoas que não precisam, em contrapartida, outras pessoas que precisam ficam de fora. Eu falo por experiência própria. Eu mesmo, na época da pandemia, eu presenciei gente com imóveis registrados em seu nome, com veículo registrado em seu nome, homens que se diziam servos de Deus, pastores evangélicos, que eram beneficiários do programa de assistência social do governo federal. E quando eu me assustei e disse, puxa vida, você é beneficiário? Claro, eu não tenho emprego, mas a igreja fornecia para eles recursos da ordem de mais de 2 salários mínimos, fora os outros empreendimentos que eles tinham, que garantiam uma renda secundária terciária. Então precisa-se, ainda hoje, de uma grande investigação, fiscalização, para que esses recursos sejam aplicados da forma correta, prestigiando as pessoas que realmente precisam desses recursos. Agora, uma coisa que é importante a gente perceber também e considerar é que Deus algum vai conceder ajuda a quem quer que seja. Quando a Bíblia fala do castigo de Deus, mas ela também fala que Deus mandou do céu maná para alimentar o povo e mandou codornizes, se bem que ele eliminou sumariamente
aqueles que estavam reclamando, que queriam carne e carne e carne, muitos deles foram fulminados ainda com as carnes na boca. Esse Deus só existe no papel. Esse Deus não concede benefício a pessoa alguma. Se você não trabalhar, ou se você não for beneficiário de algum desses programas, de alguns desses programas assistenciais, ou se você, por exemplo, não tiver alguma atividade, por mais reprovável que seja essa atividade, você não vai sobreviver não, porque não existe assistência divina que atinja a sua pessoa. Eu tenho visto muita gente aí que exerce diversas profissões das mais louváveis, até mesmo aquelas menos favorecidas, e dizem, puxa, Deus abriu a porta para mim. Na verdade, quem vai ter que trabalhar é você, quem conseguiu o emprego foi você, e se você não trabalhar, você não vai conseguir nenhum recurso para a sua família. A mão de obra vem do seu trabalho. É você que tem que se esforçar. É necessário que nós tenhamos em nossa mente que a única e exclusiva pessoa a qual nós devemos confiar o nosso sustento e a nossa manutenção aqui na Terra somos nós mesmos e mais ninguém. Não temos um Deus que nos garanta vitória alguma. Não temos. Estamos sós. É verdade. É triste. Eu sei que é triste eu acabar com o seu sonho, com o seu devaneio, acabar com a sua infância de acreditar que tem um papai do céu que vai suprir todas as suas necessidades. Na verdade, isso não vai acontecer. É com você. É sobre você. Tá certo? Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. E estou aqui suadíssimo mais uma vez. Mas é com prazer que eu faço este vídeo para você se informar e abrir os seus olhos. Há muita crueldade na Terra. Há muita injustiça na Terra. E até mesmo a existência desse Deus amoroso, que foi criado por seres humanos, expressa a crueldade e a maldade do próprio ser humano que o criou. Ok? Muito obrigado por assistir a este vídeo. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima. Tchau, pessoal.